Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre os movimentos do Sol e da Terra, tá? Então, como todos nós já vimos em outros temas, nós sabemos que o Sol e a Terra, eles fazem parte de uma galáxia, certo? Que essa galáxia a que estamos nos referindo é a Via Láctea, uma origem aí mitológica, né, que significa caminho de leite e que é tema para um outro estudo nosso. Mas vamos nos concentrar então ao nosso tema, movimentos do Sol e da Terra. Então, tanto o Sol como a Terra estão aí nessa galáxia Via Láctea, estamos aí pertinhos, tá bom? Então, vamos em frente. Quem faz todo o estudo do universo e desses corpos celestes é uma ciência chamada de astronomia. Ela que explica a origem do universo, explica os corpos celestes, explica a movimentação desses corpos celestes como um todo, certo? Então a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre essa astronomia. E aí, quais são então os pontos de referência da astronomia? Geralmente se utiliza as coordenadas de latitude e de longitude para determinar o posicionamento no planeta, como nós vemos também isso aqui lá em geografia, certo? A latitude e a longitude dependem de quê? Das linhas imaginárias. Então, são coordenadas geográficas importantíssimas para a questão da localização. E essas linhas imaginárias, elas estão baseadas aí nos nossos trópicos, nos nossos meridianos, certo? Ou seja, nessas linhas imaginárias que dividem o planeta, como a gente pode estar vendo aqui nessa imagem, tá bom? Então, essa linhazinha vermelha, certo? Que está aí, ó, de cima para baixo, com essa curvinha por causa do formato do planeta Terra, é o que nós chamamos de meridiano de Greenwich, tá bom? E essa linha mais escurinha, bem no centro, uma linha horizontal, é o que nós chamamos de linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela divide o planeta em hemisférios norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, ele divide o planeta também em hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, tá? Aí, além dessas duas linhas imaginárias principais, nós temos outras linhas, certo? Como, por exemplo, aí os paralelos, né? O trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Eles não estão aparecendo em nome, mas a gente sabe que eles estão aí, são paralelos à linha do Equador. Qual a importância de eu saber disso? Porque graças a essas linhas imaginárias a gente tem como determinar essas coordenadas geográficas de latitude e de longitude, que são a distância relativa em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. E aí, a gente já sabe como localizar aí, se localizar no planeta, então vamos falar agora da nossa estrela. Então, o Sol, isso mesmo. O Sol, ele é uma estrela anã amarela de tamanho médio. Acredita-se que deva ter mais de 4 bilhões de anos. Então, acredita-se que o Sol surgiu lá na grande explosão, né, do Big Bang, certo? E esse Sol, ele gira vagarosamente em seu eixo, enquanto ele gira ao redor da galáxia. Então, o Sol, ele não está ali estático, ele não está ali parado, ele está também se movimentando, certo? Girando ao redor do seu eixo, que é o que a gente chama aí de rotação. A gente conhece bem esse termo quando fala de Terra. E além de girar no seu próprio eixo, ele também gira ao redor da galáxia, que no caso a gente já comentou que é a galáxia Via Láctea. E a Terra? Então, a Terra, ela faz dois movimentos. Quando a gente fala de movimentos da Terra, a gente está tendo que se lembrar aí de dois, tá? A rotação e a translação, certo? A rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Tem essa setinha vermelha aí em cima,
Então, colocando sentido de giro, né? Então, a Terra faz um giro em torno do seu próprio eixo, que a gente chama de rotação. E esse movimento de rotação, ele é importantíssimo para a determinação do dia e da noite, certo? Então, a Terra está aqui. Nesse momento, ela está aqui de frente para o Sol. O que é que acontece? Ela vai girando para o seu próprio eixo. Girando no seu próprio eixo, o que é que acontece? Esse lado que estava de frente para o Sol, que é dia, ele vai escurecendo. E aí ele vai virando depois, ó, noite. Então é assim que acontece a formação do dia e da noite, graças ao movimento de rotação. Observem aí essas setas amarelas. Elas estão representando os raios solares fazendo isso que a gente acabou de falar. Se os raios solares estão aqui para esse lado, tá aí, é dia. O outro lado que não está recebendo essa reflexão de raios solares, eu tenho a noite, certo? Então, uma das importâncias desse movimento de rotação é essa determinação do dia e da noite. Quando a gente fala de translação, então, rotação é girar em torno do seu próprio eixo. E a translação? A translação é essa volta completa que a Terra dá ao redor do Sol, certo? Então, essa partezinha amarela aí no centro é o Sol, é uma representação do Sol. E aí nós temos o planeta Terra fazendo esse giro ao redor do Sol, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas o ano só tem 365 dias. Mas aí essas 6 horas a gente sabe que elas vão se acumulando e a cada 4 anos a gente tem o chamado ano bissexto, que é aquele ano que fevereiro tem 29 dias, tá? Então, o movimento de translação, que é esse aí ao redor do Sol, ele dura em média de 365 dias e 6 horas, como o nome já diz, determinação do ano que tem 365 dias, tá? Então, uma das importâncias do movimento de translação é esse. E uma outra importância do movimento de translação são as estações do ano. Nós temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, certo? E essas estações do ano, elas vão depender de quê? Do ângulo de inclinação da Terra, da posição da Terra em relação ao Sol. Dependendo do ângulo de inclinação, a gente vai ter aí uma estação diferente, porque vai ter uma radiação solar diferente, certo? Então, aqui, por exemplo, na imagem A, a gente tem aí o inverno, certo? Solstício de inverno, que vai aí do dia 20 a 21 de junho, que acontece. Na imagem B, a gente tem o quê? O equinócio de primavera, 20 a 21 de março. Temos aí a imagem C, o solstício de verão, que vai ser o que? Entre 21 e 22 de dezembro. E temos a imagem D, que é o equinócio de outono, que vai ser aí entre 22 e 23 de setembro, certo? Então, isso aí a gente observa que vai depender de quê? Do ângulo de inclinação da Terra, para saber a recepção de raios solares que vai se ter. Então, no movimento de translação, eu tenho aí, ó, determinação do ano, determinação das estações do ano. No movimento de rotação, eu tenho determinação do dia e da noite. E aqui a gente encerra essa nossa conversa sobre o Sol e a Terra. E vamos estudar para fazer dar certo.